Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Laurence na área, tudo beleza com vocês? Pessoal, tudo jóia? Tema de hoje, resolução pessoal de exercícios de probabilidade, tá? Só que a diferença para hoje, nós veremos um tipo de resolução pessoal chamado de probabilidade condicional, né? O próprio nome diz, pessoal, condição, condicional, tá? A forma de resolução, ela é a mesma que a gente resolveu nas aulas anteriores, tá? Nos vídeos anteriores. Só que como há uma condição, uma chamada condicional, né? Então na forma da contagem, na forma da interpretação, há uma determinada mudança. Essa é a principal diferença, tá? Mas a técnica, a forma de resolução, todas vistas já nas aulas anteriores, são suficientes para você resolver a aula de hoje, tá? Hoje eu te falo, são mais interpretações, ok? Então o tema de hoje é chamado então de probabilidade condicional, tá? Aqui, ó, é uma probe condicional. Então, na verdade, nós teremos que tentar entender, gente, qual é a condição, o qual a questão está ditando para nós, está propondo, né? Interpretar essa condição, que faz com que há uma alteração na contagem do espaço amostral, tá? Que altera, por exemplo, no cálculo de probabilidade. Vejamos aí. Olha só o primeiro exemplo que foi criado para vocês, que está aqui na tela, tá? Note, um dado é lançado. Observa-se que o resultado ele é um número par. Determine qual é a chance de a face voltada para cima ser um número maior que 5. Ó, é um cálculo simples, se você for perceber, né? Cálculo de probabilidade, dados, espaço amostral, tudo mais. Tá? Então vamos escrever a estratégia dessa questão e eu vou te mostrar a forma, por exemplo, equivocada de você resolver essa questão e, por exemplo, a forma recomendada, né? A forma correta. Então, o que nós temos de grande problema nessa questão, pessoal, de probabilidade são as interpretações. Perfeito? Vamos lá, então. A questão fala o seguinte, olha, um dado é lançado, então falou no dado. Então, quando você fala, por exemplo, no dado, você já tem, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, o espaço amostral, tá? Então, quando você faz o lançamento de um dado, nós temos, por exemplo, os seguintes elementos, né? As seguintes faces voltadas para cima. Elemento 1, elemento número 2, né? O 3, 4, o 5 e o valor do 6, tá? Eis o espaço amostral, então, de um dado. O resultado, ele é observado, tá? Observa o resultado e o número que foi observado é par. Determine a chance de que a face voltada para cima seja um número maior que 5. Essa é é o enredo da questão, é a proposição da questão. Então vejam lá, se você fazer de maneira equivocada, pessoal, forma errada, forma equivocada, chance de, por exemplo, num dado de 6 faces, você, por exemplo, tirar um número maior que 5. Né? Então, números maiores que 5, a maneira equivocada, aqui ó, a maneira errada. Só para não ter esse problema de confundir. A forma errada. Bom, então você tem, por exemplo, aqui, ó, P de probabilidade vai ser equivalente. Números maiores que 5, pessoal, nesse espaço amostral que é o número 6, de 1 até 6, você tem, por exemplo, apenas um caso, que é o 6. De um total, por exemplo, de 6 acontecimentos. Cara, essa é a forma equivocada, essa é a forma errada. Porque, Laurence, mas veja, um dado com 6 elementos, né, dos quais a chance de sair, por exemplo, um número maior que 5. Ó, um sexto, beleza. Só que, por que tá errado? Tem uma observação, tem uma condição nessa questão, tá? Por isso que é chamado de condicional. Observem aqui, pessoal, na tela, a condição. Observa-se que o resultado é um número par, tá? Então houve uma condicional, uma alteração, pessoal, aonde? No espaço amostral. É como se fosse assim, ó, tá? Você está com os olhos fechados, você faz o lançamento de um dado e de repente você dá uma espreitada, você dá uma espiada. Quando você espia, você acaba mudando a condição da questão. Concordam comigo? Então vejam que a forma está errada porque o nosso espaço amostral aqui, gente, não é o valor de 6, tá? Olha a condição. Observa-se que o resultado é um número par. Então, nesse caso correto, o caso certo de você fazer a resolução é o seguinte. Como são números pares, ele falou, observou então o resultado, não te falou o resultado certo, mas olha, o resultado é par. Um passarinho me falou, ó, houve uma condição, né? Então, por exemplo, como são números pares, que é o possível resultado aqui, ó,
você vai ter, por exemplo, o espaço amostral alterado. E quando você faz, pessoal, a alteração do espaço amostral, automaticamente, né, pessoal, por essa ideia você acaba alterando o cálculo de probabilidade. Então, o espaço amostral, como são números pares, quais são os números pares que você tem na face do dado? 2,4,6. 2, 4, 6, tá? Esse é o espaço amostral. A pergunta é, desse espaço amostral, qual é a chance de, por exemplo, sair um número maior que 5? Então vejam que para você fazer esse cálculo aqui agora de fato correto, você tem, por exemplo, 2, 4, 6. Desses números pares, quais deles, né? Qual deles aí, ou quais deles, são números maiores que 5? Então, por exemplo, é o número 6. Então você tem um caso só de um total, por exemplo, de 3. Um terço. Cara, a chance é maior. Você percebe aí? Tá? Então fiquem atentos, pessoal, a essa condição imposta pela questão. Eu brinco muito, pessoal, nessa aula aqui, que é a aula do passarinho me falou, né? Então, espreitaram, viram, né, de forma assim equivocada, te avisaram algo diferente. E com isso o que acontece? Alteraram o cálculo, alteraram o espaço amostral e automaticamente esse número aqui, essa fração, ela fica diferente, né? Ela fica um valor diferente. Forma errada, forma certa. Isso acontece bastante, tá? Essa interpretação de forma equivocada. Perfeito? Vamos ao próximo exemplo aqui, ó. No lançamento, por exemplo, de um dado perfeito, observa-se um número maior do que 3. Qual é a chance de que esse número seja um número ímpar? Então, esse observa-se é uma condição, né? Uma condição. Então, para a gente fazer então a observação da questão, observe o seguinte, ó, vamos aproveitar esse quadro aqui para a gente fazer a resolução. Então, nota o seguinte, ó. Você tem o seguinte, ó, no lançamento de um dado perfeito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a princípio, o nosso dado, obteve-se então um número maior que 3. Qual é a chance de esse ser um valor ímpar? Forma equivocada, a forma errada. P de probabilidade vai ser igual. Os números, por exemplo, do tipo ímpar, que você tem aqui, ó, 1, 3, 5. 3 possibilidades. São 3 eventos favoráveis, né? De um total, por exemplo, de 6. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você vai ter uma chance, um cálculo de chance de 1/2, ok? Bom, forma correta. Fica atento a isso aqui. Lançamento de um dado, observa-se, olha a condição, que o número ele é maior do que 3. Então, o nosso espaço amostral ele foi alterado. Foi imposto uma condição. Se foi imposto, gente, que tal você atender essa condição, né? Quais são os números maiores que 3 que são os possíveis resultados? 4, 5 ou, por exemplo, o valor aqui de 6. Esse é o nosso novo espaço amostral. Houve mudança, houve uma condição. Um passarinho me falou, olha, o resultado é um número maior que o número 3. Pergunta, desses possíveis resultados, qual é a chance de você ter o número ímpar? Então, P de probabilidade vai ser equivalente. Desse conjunto, quantos números são ímpares? Um só. De um total, por exemplo, de 3. Notem, mudança. Mudança de resolução. Mudança do quê, gente? De resposta. Fica atento quando há condições. Essa condição altera quem, gente? Espaço amostral. Tudo bem? É isso. É dessa forma que você faz a resolução com as condicionais. Observe o próximo caso, né? Uma urna, agora mudamos, hein? Novamente, questão aí de condicional e bastante interpretação, tá certo, gente? Então vamos lá. Na próxima questão, no próximo problema, ele fala assim, ó, em uma urna com 20 bolas. Então são todas bolas de mesmo tamanho, mesmo peso, para te mostrar que a chance é a mesma, tá? De você retirar uma bola, outra, enfim, tá? Bom, sendo que 10 são brancas, numeradas de 1 até 10, 5 são bolas verdes, numeradas de 1 até 5. Tá? E 5 são bolas laranjas, numeradas de 1 até 5. Retira-se uma bola, observa-se que ela é par. Você percebeu que a condicional, gente, tem só uma situação durante um texto, que ele vai alterar, né, o teu espaço amostral. Vamos escrever o que nós temos aqui? Então, das 20 bolas, nós temos, por exemplo, 10 bolas brancas, tá? As 10 bolas brancas numeradas, 10 bolas brancas numeradas de 1 até, por exemplo, 10. Tá? Numerada de 1 até 10. Nós temos também as bolas de cor, por exemplo, agora verde, numerada de 1 até 5. Então, 5 bolas do tipo verde,
tá? São bolas verdes numeradas de 1 até o número 5. Tá? E por último nós temos as bolas laranjas, né? As bolas laranjas são 5 também, ó. 5 bolas de cor aqui, ó, laranja. E a numeração delas aí é de 1 até, por exemplo, a quinta bola, né? De 1 até 5. Bom, então a pergunta é o seguinte. Retira-se uma bola, apenas uma bola, né? Observa-se que ela é par. Observa-se que ela é par. Então, nosso espaço amostral, para você fazer o cálculo, pessoal, de probabilidade, não são as 20 bolas disponíveis, não. Houve uma condição. Alguém espiou, alguém te falou, né? Que, por exemplo, os resultados de bolas, eles são pares. Então, vejamos aqui, ó. Cara, de 1 até 10, a numeração de 1 até 10, quantos são pares? São, por exemplo, 5 bolas, né? 2, 4, 6, 8, 10. De 1 até 5, quantas bolas são pares? 2 e 4. São 2 bolinhas. Né? Então aqui mais 2 bolinhas no nosso espaço amostral. E por último, de 1 até 5, novamente, mais 2 bolas com numeração par. O nosso espaço amostral, pessoal, não são mais aquelas 20 bolas. Elas são aqui, ó, as bolas pares. Claro isso aqui? Tudo bem? Bom, desse espaço amostral, a pergunta, qual é a chance de a bola ser laranja? Né? Quantas bolas são pares e laranjas? De 1 até 5, nós temos 2 bolas pares e laranjas. A bola é laranja 2 e laranja 4. Então são 2 casos de um total, por exemplo, aqui de 9. Tá? Então resposta final, como foi imposto uma condição para nós, a resposta foi alterada, tá? Então, resposta 2 nonos. Fique atentos, tá, pessoal? A condicional é mais uma questão de você fazer a interpretação, aonde você tem uma alteração onde, pessoal, lá no espaço amostral. Entendido, gente? Tudo bem? Então, fica atento a esse tipo de interpretação aí, tá ok? Conversamos, então, no próximo encontro. Aquele abraço do professor Laurence. Gente, tchau!